Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou começar abrindo a Bíblia no Evangelho de Lucas 9. Quem tiver a Bíblia, ok. Quem não tiver, eu vou ler aqui. Lucas 9. Lucas era um médico, por isso que eu escolhi ele, viu? Para falar para a gente aqui. Ele colocou lá. Lucas 9, versículo 1 ao 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não nos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E então, os discípulos, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Esse era o ministério de Jesus. Ele fala com os 12 e depois também fala com os 70, em Lucas 10. Então, esse foi o discipulado que ele solicitou para a sua igreja primitiva. Não é para a gente estar falando, curando e pregando o evangelho. Essa semana nós comemoramos os 160 anos da Igreja Adventista, Dia 21 de maio, a igreja foi institucionalizada lá em Battle Creek, Michigan, reunindo lá as primeiras associações da igreja. Ellen White estava no púlpito. E a gente sabe que 15 dias depois dessa instituição ser fundada, por orientação divina, nós recebemos uma mensagem de saúde. Em 1848, ela já tinha tido a primeira visão, falando que era importante deixar o fumo, o cigarro, e o tabaco, o café e o chá. E aí, logo depois que a igreja é instituída, ela tem uma visão que foi a maior que ela teve em 1863, em 6 de junho, mais precisamente, orientando muita coisa de saúde. Ela estava na casa de um irmão, e aí começou a ter as visões, e essa foi a maior visão. Falando de como que teria que ser construída a casa, o terreno que deveria ser escolhido, que não podia ser em lugares muito úmidos. Falando sobre a sexualidade, pornografia. Falando sobre a temperança no trabalho, também, não só na alimentação. Que a alimentação sem carne seria melhor do que a com carne. E ela ficou tendo 45 minutos de visão. Então, o que aconteceu? Uma das pessoas, que vocês já ouviram falar bastante, foi o Dr. John Kellogg, que ela, inclusive, junto com seu esposo, viram que ele tinha uma capacidade sobrenatural, era um homem muito inteligente, e acabou, então, até pagando para ele fazer a universidade, cursar a faculdade de medicina, em Nova York. Lá a faculdade durava 6 meses, Hoje são 6 anos, mais 4 de residência. Mas, na época, em 6 meses, você estava formado médico. E lá foi nosso irmão Kellogg, para essa instituição. E a gente sabe que ele foi dos melhores cirurgiões, gastrocirurgiões da época, fez mais de 2.000 cirurgias, aprendeu muito sobre os tratamentos naturais, virou um grande escritor e um grande diretor também do sanatório que a gente chama de Battle Creek, em Michigan. E esse é o Kellogg aí com seu terninho de linho branco, que ele sempre usava a mesma roupa, para pegar sol. E foi um dos fundadores aí também do sanatório, da clínica, vamos dizer, e junto com o seu irmão, que era um engenheiro, acabou então criando o cornflakes, os sucrilhos, Kellogg's, que vários de vocês já conhecem. Na época não tinha açúcar e chocolate nos sucrilhos, Se ele visse o que virou sucrilhos hoje, eu acho que ele ia ressuscitar. Mas ele também já foi o criador da pasta de amendoim, da granola, que a gente come até hoje. Muita gente fala, uau, granola saudável, isso daí a gente já sabia desde 1863. E também os leites de soja, foi ele que foi lá para a China, auxiliou, mostrando que seria interessante também, como uma opção ao leite de vaca, ao leite de soja, e criou vários alimentos substitutos da carne. E ele assume, então, a direção
o sanatório já estava, né, a clínica já estava inaugurada, mas ele assume depois a direção desse sanatório. Começou lá com 2 enfermeiras, um médico e um paciente. E esse sanatório foi crescendo e virou uma coisa, uma referência internacional, né, para a família Rockefeller, né? O pessoal hoje visita lá em Nova York o Rockefeller Center. Eles foram pacientes, então, do Dr. Kellogg. O Firestone, né, o John Firestone, o Henry Ford, que criou, na época, século XIX, né, gente? Estava começando a Revolução Industrial e as primeiras máquinas, os primeiros carros estavam sendo, então, inventados, né? O Firestone da roda, né, o pneu. O Firestone e o Henry Ford estavam juntíssimos sempre. Em todas as fotos estão juntos eles, porque eles estavam ganhando dinheiro juntos, né, ficando milionários, e também aprendendo com Kellogg. Então, várias fotos do Dr. Kellogg está lá. E o sanatório ficou essa grandiosidade, não é? Referência internacional, o primeiro spa do mundo, o spa médico, não é? Que tinha, então, os princípios que nós apresentamos, que Ellen White já falou, né? Ar puro, luz solar, vivendo os 8 remédios, que era melhor evitar os medicamentos, que na época eram muito venenosos, que era melhor mudar os hábitos e na causa do problema, cuidar da saúde mental, antes de entrar com as drogas venenosas. Então, esse sanatório era assim, ó, primeiros fisioterapeutas da época, não existia a Universidade de Fisioterapia, mas eles já estavam implantando, porque as pessoas já estavam começando a ficar com dor na coluna, porque estavam indo para as fábricas, não é? Ficar com aqueles movimentos repetitivos, ficava muito tempo em pé. Já tinha aula de culinária saudável nessa clínica. Imagina falar de granola, não é, cereal integral naquela época que a Nestlé estava implementando a farinha láctea Nestlé. Você vai falar, vamos tomar leite de soja? Uma revolução. E não sei se vocês sabem, mas ele, junto com o seu irmão, foram os criadores da academia do Titanic. Que eu não sei até hoje se alguém usou a academia, mas eles foram os criadores da academia que estava lá, olha lá, o remo que a gente vê hoje, né? Eu estou fazendo a Smart Fit aqui, e tem aquele remo, eu falo, o Kellogg já tinha desenhado isso com o irmão dele, não é uma coisa da Smart Fit, não é? E aí os tratamentos naturais, a hidroterapia, né, os banhos, que nós conhecemos hoje nas nossas clínicas. Mas, infelizmente, vocês sabem da história, esse médico tão inteligente, tão famoso, tão importante para a época, ele acabou se apostatando, que a gente fala, não é? Ficou muito orgulhoso, começou a divulgar o panteísmo, né, se desviou da base criacionista, e acabou, então, escrevendo um livro, né, chamado The Living Temple, o Templo Vivo, onde existiam várias heresias teológicas lá dentro, misturadas com a saúde. E Ellen White deu uma exortação, escreveu uma carta, 2 cartas, 20 cartas, 90 cartas, 92 cartas. E ele não voltava atrás. E a gente sabe, né, que queimou fogo da CPB da época, não é? E pegou fogo também no sanatório. 1901, em vez dele estar se arrependendo, falando, não, Deus realmente está falando comigo, existe alguma coisa que eu estou fazendo de errado, ele permaneceu no erro e estava no trem, quando estava pegando fogo, desenhando o maior que aquele primeiro, que já tinha mais de 1000 leitos. Não é? E esse sanatório hoje acabou sendo vendido para o governo. Existe esse prédio até hoje, com as luminárias, não é, originais, uma coisa mais linda, mas faz parte do governo hoje dos Estados Unidos. E nisso, então, Ellen White chama isso de apostasia alfa. O braço direito, não é? Ela fala que o corpo seria o evangelismo e o braço direito seria a mensagem de saúde. Ela fala que o braço direito foi amputado do corpo. E aí, ela já tem também um sonho que Deus revela que ela teria que abrir, a igreja teria que abrir, então, um sanatório. Ela tinha outros sanatórios que já tinham sido abertos, mas um maior que ficasse formando médicos missionários, enfermeiros missionários, para formar líderes missionários na área de saúde, e que isso fosse, então, na Califórnia, em Loma Linda. E foi toda uma história maravilhosa, como Deus proviu dinheiro, como que os irmãos auxiliaram lá na época, com muito fardo. E aí surgiu, então, Loma Linda, na Califórnia. E nisso, Loma Linda ficou na Califórnia, de um lado dos Estados Unidos. E a nossa teologia foi para Andrews, lá em Michigan.
do outro lado dos Estados Unidos. Separação do braço com o corpo. Essa foi a apostasia, essa daí foi a inauguração de Loma Linda, né? Ellen White falando no palco da época, olha só. E ela fala, né? Quero dizer-vos que quando ministros do Evangelho e obreiros na atividade médico-missionária não estão unidos, lança-se sobre nossas igrejas o pior mal possível. Quando eu entrei na igreja, eu entrei lendo a Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Saúde, Regime Alimentar, e eu achava que todo mundo sabia disso e vivia isso. E quando eu vi, eu não entendia, porque eu falei, mas por quê? Porque eu tive que estudar, eu tive que ir atrás da história da igreja. Eu não tinha amigos adventistas, eu não tinha pastores amigos na época. E eu não entendia, eu falava, mas essa é a igreja de Ellen White? E é. Então, o que acontece? Né? Nessas andanças, depois a gente foi estudando, né? Conhecendo, estudando. Aí a gente se depara, né, com um grande conflito. Existe um grande conflito por trás disso tudo. E a gente sabe, Apocalipse 12, a gente está fazendo a escola sabatina agora das 3 mensagens angélicas, não é? Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Desde que ele caiu, ele quer convencer o ser humano, persuadir, enganar, matar e roubar, não é? Para tentar distorcer o caráter de Deus, para tentar distorcer a palavra de Deus. Foi assim no Éden com o casal. E assim é a estratégia até hoje. Distorcer o caráter de Deus e distorcer a palavra de Deus. Que a gente duvide do que Deus está falando com a gente. E aí, no Conselho sobre Regime Alimentar, ela fala isso. Então, o que acontece? No livro Temperança, página 12, bem no comecinho do livro, escreve assim, ó, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentar proposta sobre proposta, até que finalmente ele mesmo imaginou um plano. Ele reuniu os anjos caídos. Lembra que caiu com ele 1/3 dos anjos. Nós somos palco hoje para o universo. A gente está vivendo a maturidade do pecado. E ele não ficou satisfeito com o que os anjos falaram. Então ele falou, eu mesmo vou fazer um plano. E o que ele fez? Ele tomaria o fruto da vide, o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem e dominariam de tal maneira os seus sentidos que ele mesmo teria controle sobre eles, inteiro controle. Então ele pegaria o que Deus deu como alimento e transformaria isso em veneno para ter controle sobre a gente. Mas você fala, como assim? O que isso tem a ver com controle? Então Deus deu a água. E a indústria fala, não, eu vou colocar corante caramelo, vou colocar cafeína, vou colocar sal, vou colocar açúcar, ácido fosfórico. Exercendo inteiro controle, porque isso vai causar dependência química. É muito mais palatável, é agradável aos sentidos. Eu vou pegar as frutas que Deus deu e vou transformar em doces que imitam as frutas, em pirulitos, em balas, em chiclete, tudo que imita o sabor de limão, de laranja, o suco de caixinha que está escrito 100% natural. E a gente acredita, esse é natural. Está lá na caixa há 2 anos já, super natural. E a gente vai lá e compra, não é? Então é isso, está transformando em veneno. Então eu trouxe meu irmão aqui, peladinho, para vocês verem o que acontece, o que tem a ver esse plano de Satanás fisiologicamente falando. E isso é para vocês entenderem de maneira clara, tá? Então a gente tem meu irmão aqui que se despiu para vocês enxergarem o órgão digestório dele. O sistema digestório, que vai à boca, vem o esôfago, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, e do intestino lá, grosso, né? A gente tem daqui da boca até o intestino, é um tubo só, com cerca de 9 metros.
É lógico que o meu sistema digestório vai ser menor que o do meu marido, que tem quase 2 metros de altura. O meu vai ser um pouquinho menor, mas o dele vai chegar lá na porta. Né? É bem grande. O fígado está do lado direito como um órgão acessório, junto com a vesícula biliar, e o pâncreas está lá atrás do estômago e do intestino. Então, só para a gente enxergar um pouquinho de anatomia. Né? E Deus criou a gente com um sistema que regula o apetite. Não é? Existe uma área lá no cérebro chamada hipotálamo. Hipotálamo, não é hipopótamo. Porque eu já vi gente falar, lá no hipopótamo. Eu falo, não é hipopótamo, é no hipotálamo. O hipotálamo tem uma área lá, uma ressonância aqui, para vocês verem. O estômago, o intestino está ligado, tem um nervo chamado nervo vago que vai lá dar informações. Estou cheio, estou vazio. Não é? Os nutrientes mandam informações. Estou com bem, vitamina C, vitamina A, está me dando nutrientes. Os hormônios, o estômago quando está vazio, libera grelina, que dá fome. Não é? Depois que você saciou a sua fome, vai outros hormônios, a leptina, que é produzida no sistema, no tecido adiposo, na gordura. A gordura produz hormônios, gente, para avisar que está bem. A visão que a gente vê, o que a gente sente no cheiro e o paladar também tem a ver com o centro da fome. Por isso que a gente tem que fazer uma comida saudável, mas bem apresentada. Porque se está feio, o cérebro já fala, guia, credo, que nojo. Tem que estar bonito, bem apresentado. E a indústria de alimentos estuda isso. Não é uma coisa que os médicos sabem. A indústria de alimentos estuda para poder tentar fazer com que as pessoas comam cada vez mais. Quando a Elma Chips lançou os salgadinhos com o slogan, é impossível comer um só. Eles sabiam que era impossível comer um só, porque não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra. Então você come um, come 2, come 3. Vai para o cérebro a sensação de prazer, por causa da dopamina, por causa da gordura, mas não sacia nada, porque não tem nutrientes. E aí o hipotálamo fala, eu quero mais, você não está me dando o que eu preciso. E a gente vai comer, comer, comer e não fica saciado. Isso a gente chama de fome oculta. Deus criou a gente com todas essas informações. Mas por que mesmo assim a gente fala, não, eu vou tomar café, eu quero comer doce à vontade? Porque existe uma área do cérebro que é aqui na frente, que chama córtex pré-frontal, e nós fomos criados com liberdade de escolher. Então, ela escreve aí, seu mais forte poder sobre o homem é exercido através do apetite. Então, ele vai procurar estimular de todos os modos possíveis. Assim como foi no Éden. Foi através do apetite. O Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto. A primeira coisa que o inimigo tenta ele, transforma essa pedra em pão. Ele estava, se és filho de Deus, ele ainda duvida, né? Jesus tinha acabado de se batizar, veio o Espírito Santo, ele fala, não, mas se é filho de Deus, tentando fazer com que ele duvide do caráter de Deus, e fala, transforma essa pedra em pão, come lá, você não está com fome? Apetite. Esaú foi pego assim, não é? Perdeu o discernimento porque estava com fome. Eu quero comer, me dá aí logo esse prato. E assim é até hoje, não mudou a estratégia de Satanás. Porque através do apetite, ele vai poder dominar a humanidade por inteiro. E a indústria de alimentos estuda isso. Então, o Redentor Jesus sabia que a condescendência com o apetite traria a debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que não se discerniriam as coisas sagradas e eternas. Jesus sabia disso. Ele teve que ser temperante. João Batista sabia disso. Ele teve que ser temperante, no jeito que ele se vestia, no jeito que ele comia. Então, tudo que a gente come, eu vou mostrar aqui. Tudo que a gente come vai para dentro do intestino, e dentro do intestino tem essas vilosidades. E vai ser absorvido. Se você come uma maçã, uma banana, rúcula, o que vai ser absorvido e vai para o sangue? A vitamina C, um pouquinho de fibra solúvel, não é? Vai um pouquinho do zinco, um pouquinho do selênio. Agora, se a gente vai comer queijo, não é? Açúcares,
gorduras, químicos, vai alterando toda essa microbiota intestinal que a gente fala, né? As bactérias que hoje está na moda falar. Você altera todo o jeito que funciona essas células e acaba passando para o sangue gordura, açúcar, química, dando essas doenças que a gente tem visto hoje, doenças autoimunes, não é? Depressão, ansiedade, saúde mental está sendo afetada pela comida, obesidade, colesterol alto, porque isso tudo que a gente come está indo para o sangue. Ó, vai lá para essas veinhas do intestino, sobe tudo para o fígado. Do fígado vai para o coração vai bater, tum-tá, tum-tá. Está batendo, o que do coração vai para o corpo inteiro. Por que tem tanta gente hoje com gordura no fígado? A gordura surgiu do nada, implantou lá, ela foi andando, saiu lá da sua geladeira e grudou no seu fígado? Não. A gordura não tem pé. Você está comendo aquilo, está indo para o seu sangue, do seu sangue está indo para o fígado, do intestino vai para o fígado fala, nossa, vou filtrar tudo aqui antes que vá para o coração, porque indo para o coração, eu vou bater e vai para o corpo inteiro. O fígado está sofrendo antes de sofrer o coração, porque se for para o coração, vai para o corpo inteiro que você comeu. Ele está tentando segurar aquilo que está te fazendo mal. E vai para a cabeça, né? No sistema circulatório, vai para a sua unha, o que você comeu, vai lá para o dedão do seu pé, vai lá para o seu fígado, vai lá para o seu rim, e vai lá para a sua cabeça. E quem é que comanda o corpo? O cérebro. Quando é que a gente fala que a pessoa morreu? Quando morreu o cérebro. Quando para o coração, não fala morreu. Tenta reanimar, faz de tudo, não é? Se dá para reanimar e o cérebro não parou ainda, está vivo. Mas parou o cérebro, morreu todas o que a gente faz. E cada área do cérebro serve para alguma coisa. Aqui atrás é responsável pela nossa visão. Aqui do lado, pela nossa fala. E aqui na frente, o lobo frontal é responsável pela nossa razão, o discernimento, né? O juízo, o livre-arbítrio está no córtex pré-frontal. Aqui no topinho aqui do lobo frontal. Então, esse lugar, aqui no topinho do cérebro, ele é responsável pela nossa capacidade de planejar e executar. As meninas estão falando, vamos planejar uma feira de saúde. Quem tem córtex pré-frontal vai entender o recado, vai tentar ajudar, planejar, organizar. Não é? Porque a gente tem esse córtex pré-frontal ainda, né? O julgamento, a tomada de decisão, vamos lá. Vamos organizar e vamos lá executar. Tomada de decisão, consequência futura das atividades, capacidade de controlar os impulsos, o domínio próprio está no córtex pré-frontal. Aprendizagem de regras, capacidade de abstração, de pensamento, não é? O juízo, o discernimento entre o bem e o mal está no córtex pré-frontal. Então, quando a gente come tudo errado, dorme tarde, faz um monte de coisa errada, vai afetar diretamente essa região do cérebro, que aí quem que vai ter o controle? Você vai perder o seu domínio próprio, mas alguém vai estar com controle sobre você. Então, ele vai... Tudo que prejudica o lobo frontal, a falta de oxigênio. Por isso que o sedentarismo, a inatividade física, afeta o córtex pré-frontal. Não vai oxigênio, a célula começa a morrer. Alimentação, deprivação do sono, o estresse também, o álcool, drogas, café, açúcar, né, gordura. E o que a gente está vendo na TV... O tipo de música que a gente escuta, o que a gente está lendo, também afeta o que está incentivando o córtex pré-frontal. Hoje a gente sabe, a ciência mostra que música clássica ativa o córtex pré-frontal. Agora, funk, não. Né? E a ciência hoje mostra, então Ellen White fala, e o pessoal fala, Ellen White falou. Sim, mas a ciência também fala hoje. Tudo que ela falou hoje a gente já tem comprovação. É só procurar no PubMed. Então, aí, esse artigo científico mostrando a relação do álcool, do cigarro e atividade física, interação social, afetando o córtex pré-frontal. Pessoas que fumam, que bebem, que não fazem atividade, têm menor capacidade de interagir socialmente. Porque o córtex pré-frontal está afetado. Aqui também outro artigo, né? Exercício de intensidade moderada, não é caminhada com cachorro, tá bom? Intensidade moderada melhorou a atividade do córtex pré-frontal associada ao desempenho da memória de trabalho em idosos.
Memória de trabalho é aquela memória, quando você está, por exemplo, batendo no computador ou está lendo, você está lendo e já está entendendo. Essa é a memória de trabalho. A capacidade de execução, que você vai captando o que você está fazendo e está executando. Está lendo e está digitando. Está falando e está escutando. Você está conseguindo interagir. Está lendo a Bíblia e está entendendo o que está lendo. É a memória de trabalho. Atividade física. Exercício moderado. Não é caminhada com o cachorro, nem com a vizinha. Fatores que influenciam também junk foods, os fast foods, não é? Adolescentes, crianças e adolescentes, a indústria de alimentos tem feito de tudo para estudar como que as crianças vão se tornar mais adictas. Por isso que vocês vão no supermercado, o que tem lá na frente do caixa, na altura das crianças? Isso é pago, vocês sabem? Isso é pago. Porque a gente está pagando lá e está na altura das crianças, chiclete, bala, chocolate, refrigerante, tudo lá no caixa. Isso é estudado. Não está lá por acaso, porque é colorido, tá bom? Então a gente vê, né, que o consumo excessivo de junk food pode inviabilizar o processo normal de maturação e prejuízo no neurodesenvolvimento. A maturidade do córtex pré-frontal e do lobo frontal vem perto dos 24, 25 anos de idade. Crianças e adolescentes estão com o cérebro super vulnerável ainda, porque não está maduro. E aí, quanto mais cedo você coloca as crianças e adolescentes expostos a isso, maior prejuízo você vai ter para o resto da vida. Né, o consumo excessivo e o aumento de ingestão de açúcar têm sido associados a alguns sinais de dependência. Não é dependência química, porque o açúcar vai lá para o cérebro, atua em receptores que a gente chama de dopaminérgico. Você libera dopamina, que é começa a ter a sensação de prazer. E por isso que vicia. E quanto mais você consome, mais você vai querer consumir. É uma coisa fisiológica, tá certo? Então, olha lá, o consumo de açúcar a longo prazo induziu uma ingestão progressiva que produziu uma preferência persistente pelo açúcar, mesmo que as consequências negativas estivessem associadas ao sabor. Porque foi feito um teste até com ratinho. Eles davam bastante açúcar, o ratinho ficava lá viciado, e depois eles colocavam um choque. A hora que o ratinho ia comer doce, vinha um choque, para ver se tentava associar aquele choque para falar assim, não come, não come. Mesmo tomando choque, os ratinhos continuaram comendo doce. Tamanho o vício. Eu sei que está me dando choque, é que eu não estou gostando, mas eu vou continuar comendo. E isso acontece no nosso cérebro, né? Então, o sono, por exemplo, né? Aqui é tipo de um PET scan, não é? Mostrando, não sei se dá para ver, não dá para ver, está muito claro. Lá do lado esquerdo de vocês é a pessoa que dorme bem. Aqui do lado esquerdo meu, direita de vocês, é o pessoal que foi privado de sono, que dormiu 6 horas ou menos, não é? Ativou mais uma área chamada amígdala no cérebro. A gente tem essa amígdala aqui, da garganta, mas tem a amígdala no cérebro. E a amígdala e o córtex pré-frontal, eles não conseguem trabalhar ao mesmo tempo. A amígdala é responsável pelas emoções, pelos impulsos. E o córtex pré-frontal pela razão. E eles ficam brigando. Por isso que a gente fala, quando está com raiva, fala, ó, conta até 10. Olha lá para fora, conta até 10. Porque quando você está com a amígdala lá nas alturas, com raiva, alguma coisa muito impulsiva, você começa a contar, o córtex pré-frontal é ativado. E aí você acalma a amígdala para não ter impulsividade. E quando o sono é privado, você tem privação de sono de 6 horas ou menos, você começa a ativar a amígdala e o córtex pré-frontal fica a ver navios. E aí você vai agir com muito mais impulso e sem domínio próprio. E Ellen White já falava, né, que os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com os homens e afetar-lhes a vida no interior. Os nervos cerebrais. Ela não sabia do córtex pré-frontal. Isso foi descoberto depois, com a história do Phineas Gage, que não dá tempo de contar aqui. Os neurologistas foram descobrir depois do que ela escreveu isso. Mas Deus já estava revelando para ela que era para a gente tomar cuidado. Porque se a gente destruir o córtex pré-frontal, a gente vai ter impedimento de compreender os princípios morais. A gente perde a empatia. Foi feito um estudo com adolescentes que dormem depois das 10 da noite. Esses adolescentes perderam a capacidade de ler a expressão facial das pessoas. Eles ficam menos empáticos. Fica meio robô. A mãe está lá toda nervosa, chorando. O adolescente olha, nem percebe aquilo.
Olha isso. A gente vai ficando zumbi. Perda de planejamento, prejuízo da capacidade de abstração, perda do raciocínio lógico, falta de empatia e falta de limites. Porque se você não tem planejamento, você não tem juízo, não tem moral, você faz o que você quer. E ninguém vai te impedir, não é? Então, os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Ela escreve em todos os livros de saúde. A mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica fala de 2 grupos de pessoas. Os que adoram a Deus e os que adoram a besta. Não vai ter adventista e não adventista. É os que vão adorar a Deus e os que vão adorar a besta. São 2 grupos de pessoas. Sempre foi assim. E como que nós teremos esse discernimento se não estivermos com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 17 e 18. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A mensagem de saúde veio para nos proteger, para a gente ter o discernimento. Ela veio para que a gente adorasse a Deus. Adorar a Deus e dar-lhe glória. Porque é chegada a hora do seu juízo. É uma questão de adoração. Porque você entende que seu corpo é o templo do Espírito Santo. E a mensagem de saúde veio para a gente evangelizar. Jesus disse em Lucas 9. Ide, curai os enfermos e pregai o evangelho. Que é o que vocês vão fazer amanhã na feira de saúde. Aqui no Chibata, que vai ser. Em Jacareí. Ide, curai os enfermos, pregai o evangelho. Anunciai que o reino está próximo. Proteção, adoração e evangelismo. Se vocês fazem feira de saúde e não dão continuidade aqui na igreja, de nada vai valer essa feira de saúde. Vai ser um evento maravilhoso que todo mundo vai saber. Depois de um mês, ninguém mais lembra. Tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para a vinda do Senhor. E o mais importante, se enquanto a gente proclama a mais solene e importante mensagem que já foi dada aos deuses, os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber, a gente vai tirar todo o poder da mensagem que a gente apresenta. É muito sério isso, né? Eu e o Luiz, a gente tem vivenciado, tentado vivenciar o melhor que a gente pode. Mas a gente às vezes vai no supermercado, as pessoas veem, o que os doutores estão comendo? Uma vez eu estava lá no Carrefour da Imigrantes, a gente morava em São Roque, e veio uma pessoa ver o nosso carrinho do supermercado. Eu falei, nossa, Luiz, que medo. Que isso? Eu falei, imagina se a gente tivesse, sei lá, alguma coisa aqui, a pessoa ia sair falando para todo mundo. E aí, uma vez eu me deparei com esse texto. Se enquanto a gente está pregando essa mensagem, a gente condescender com os hábitos de comer e beber, a gente vai tirar todo o poder da mensagem que a gente prega. É muito sério, né? Em Lucas 10, ele falou para os 12, depois ele vai falar para os 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou os 2 em 2 para que os procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E no versículo 9 ele fala, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Vocês creem que nós estamos próximos da volta do Senhor? As profecias se cumprindo perante os nossos olhos de maneira clara. Nós somos o povo do tempo do fim. Amém? Porque acho que só irmão aqui. É o tempo do fim. Gente, nós somos o povo do tempo do fim. Nós temos uma mensagem de proteção do nosso cérebro, para a gente ter o discernimento, de adoração e de cura para todos os povos e tribos e nações. Glória a Deus por isso. Então vamos fazer uma oração. Nosso maravilhoso bom Pai,
Graças te damos, Senhor, pela grande mensagem que o Senhor nos revelou, para poder curar, para poder evangelizar as pessoas, para poder alertar, preparar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, para receber o seu Santo Espírito. Que o Senhor nos capacite a cada dia, no nosso ministério, no nosso lar, no nosso trabalho, e aqui nessa comunidade também do Jardim América, em Jacareí. Que o Senhor esteja conosco, levando, que a gente seja guiado pelo seu Santo Espírito, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos orienta a cada dia, e que possamos viver o sobrenatural aqui nessa terra e nos preparar para a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, doutora. Se você está pensando que você não consegue, que vai ser muito difícil para você, é porque talvez você esqueceu do versinho onde fala que a graça nos basta, né? Tá na frente da geladeira, faz uma oração. Tá lá no mercado, faz uma oração. Existe possibilidade, existe como melhorar, tá bom? Queridos, o último recado que nós temos antes de cantarmos Ó Cristãos Avante, que o pessoal da comunicação pediu, nós vamos ter na quarta-feira, aqui na igreja, dia 31 de maio, uma palestra com o pastor Marco Lamarques e com a psicóloga Kelly. Vai ser a Escola de Paz, tá bom? O tema é Pais Preparados e Filhos Vencedores. Todos estão convidados. Vamos juntos cantar Ó Cristãos Avante. Em pé, por favor. Pela cruz de Cristo.
assim como ela falou, a luta não é fácil, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne só. E eu tive uma experiência muito forte quando eu resolvi que eu queria me batizar. O pastor estava me convidando, faltavam 2 semanas para o batismo, eu estava fumando. E eu nasci fumando, porque minha mãe fumava, eu já nasci em abstinência de nicotina pequenininha assim, né, prematura. E eu pensei, eu falei para o pastor, eu não preciso me batizar agora em dezembro, pode ser em janeiro, fevereiro. Mas eu fiz uma oração para Deus, eu pensei, não, se Deus quer que eu me batize agora, então, se o Senhor me conhece desde o ventre materno, que o Senhor faça alguma coisa, porque como é que eu vou me batizar agora se eu estou fumando? E até que no dia seguinte eu acordei, fui fumar, que eu já acordava, de manhã eu fumava, passei mal. Eu tinha um restaurante na época, eu morava em Floripa, fumava escondido, porque eu era médica, eu tinha vergonha de ficar fumando na frente dos outros. Aí eu fui almoçar, fui fumar, passei mal de novo. Pensei, acho que comi muito tempurá, comi muita fritura. Passei mal. Eu não consegui fumar o dia inteiro, porque foi bem corrido no restaurante. Depois que todo mundo ia embora, 1h da manhã, eu acendi um cigarro. E naquele dia eu não achei cigarro nenhum. Um amigo meu tinha roubado meu cigarro, meu isqueiro. Eu tinha um sócio que fumava, não tinha nenhum cigarro no restaurante. Eu vendia cigarro. Não tinha nenhum cigarro no meu restaurante. E eu fiquei com muita raiva. Falei, eu não acredito que eu não consegui fumar hoje. E eu estava indo embora e me veio uma voz. Você não vai mais fumar. E aí eu lembrei do que eu tinha conversado com Deus no dia anterior. Eu falei, nossa, eu pedi para você me ajudar, então você está falando comigo. Foi uma luta. Parecia uma louca. Mas eu liguei, no mesmo dia de madrugada, liguei para o pastor. Falei, coloca meu nome que eu vou me batizar agora. Do jeito que eu estou, toda errada, mas eu vou. Então, é o Espírito Santo que efetua em nós o querer e o fazer. Qualquer passo em direção a obedecer, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, o Consolador. E é com o poder dele que a gente vai curar e pregar e ter uma vida saudável. E o Paulo escreve a nova vida, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Abençoe essa igreja, abençoe a feira de saúde que vai ter amanhã, as organizadoras, a comunidade que está sendo envolvida, prefeito, né, que foi convidado, Arlete, ajudando. Que Deus nos abençoe a todos nós, gente. Vou fazer uma oração. Querido Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor não nos deixou órfãos aqui e que o Espírito Santo, Senhor, nos encaminhe ao encontro do Senhor, ao encontro de obedecer às suas leis, sabendo que o seu amor é eterno e dura para sempre. Que o Senhor capacite também e abençoe essa feira de saúde que vai acontecer amanhã e toda a comunidade que ela estará, assim como essa igreja, meu Pai. Que o Senhor reavive a igreja, fortaleça, Senhor, em união e unidade de espírito, para trabalhar com o pastor também, e que a gente possa usar essa mensagem para abrir as portas, para anunciarmos a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém.